Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Paula e hoje nós começamos a nossa aula de história com a seguinte questão: por que motivos as pessoas vieram para o Brasil? Nós sabemos que nós recebemos, no final do século XIX, começo do século XX, muitos imigrantes. Mas por que será que essas pessoas topavam vir parar em um país tão distante, tão diferente, com uma língua desconhecida, pessoas desconhecidas? O que será que acontecia para que esses imigrantes chegassem até aqui? Bom, naquela época havia muitas propagandas que prometiam terras do Brasil, prometiam trabalhos, prometiam uma vida próspera e muito melhor do que a vida que eles tinham em seus países de origem. Então, essas pessoas vinham para cá com essa promessa, né, de uma vida muito melhor. Havia também alguns motivos a respeito de seus próprios países de origem. O que será que estava acontecendo naqueles países para que eles decidissem tomar essa decisão tão grande, né, de mudar de país? Eu vou para um país que eu não sei falar o idioma. O que será que estava acontecendo? Bom, entre as razões estavam o crescimento populacional, haviam muitas pessoas e poucas oportunidades, então havia o desemprego, além de conflitos internos, né, algumas guerras locais, o que acabava gerando então poucas oportunidades, pouco dinheiro para essas pessoas e levando-os à pobreza. Então, o Brasil recebeu muitos imigrantes italianos, ucranianos, poloneses e de vários países em razão dessas situações. Você vê aqui uma ilustração de imigrantes italianos que chegavam ao porto da cidade de Santos. De lá, eles se dirigiam à hospedaria de imigrantes em São Paulo e muitos deles se dirigiam via trem para o interior de São Paulo, onde eles acabariam trabalhando nas fazendas produtoras de café. Esse gráfico mostra para a gente que até 1950, quase 4 milhões de novos brasileiros surgiram no nosso país, né? Essas são estatísticas da entrada de imigrantes no Brasil de 1870 até o ano de 1953. E você vê aqui, então, exatamente a quantidade de italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, russos, dentre outras nacionalidades, né? Essas pessoas que acabaram aqui no Brasil. Muitos imigrantes tinham a intenção de voltar para o seu país, né? Ganhar dinheiro aqui, ter certas oportunidades, conseguir juntar um dinheiro e voltar. Mas o que eles recebiam em dinheiro pelos trabalhos no Brasil acabou não sendo o esperado. E por isso muitos deles acabaram permanentemente no Brasil, não conseguiram voltar aos seus países de origem. Com o fim da escravidão, o número de propagandas incentivando a mão de obra de europeus e pessoas de outros países além da, de países na Europa aumentou muito. Havia muitas propagandas prometendo muita coisa aqui no Brasil, muitas oportunidades, muito dinheiro, muitas propriedades. E aí esses imigrantes acabaram vindo, suas viagens eram custeadas pelos fazendeiros, né? E ao migrar, eles traziam sua cultura, seus modos de falar, seus modos de viver, se mesclando com a nossa cultura, né? Muito do que a gente tem hoje como modo de viver brasileiro se deve à influência dessas pessoas que vieram de fora. A arquitetura, por exemplo, é uma das expressões da cultura dos imigrantes, né? Uma vez que eles construíram as suas moradias de acordo com o que eles sabiam, com o que eles conheciam de seus países de origem. Você vê aqui exemplos de construções
inspiradas em construções da Polônia, na Holanda, na Ucrânia, na Itália e na Alemanha. Essas construções, a maioria delas está no sul do Brasil, né? E elas contêm detalhes, então, trazidos de outros países. A arquitetura é somente um dos aspectos, né, que foi influenciado por imigrantes. Nós podemos citar a cultura em si, a comida, a própria língua portuguesa, né, que foi recebendo novas palavras, enfim. Nós vamos continuar falando sobre isso no nosso próximo vídeo com exercícios. Até lá!